Aqui eu aconselho a vocês, para treinarem essa história de ficar marcando os argumentos, o intervalo de células, que não façam assim puxar. Tá? Eu estou mostrando, é minha obrigação mostrar para vocês, mas quem for novidade, para quem o Excel for novidade, procure fazer a fórmula uma por uma para você se adaptar, para você, tá certo? Se acostumar. Então note aqui o mínimo dessa nota, o mínimo foi 0, pode ter tido mais de um 0, mas está aqui, por exemplo, um 0. Essa foi 1, essa foi 0 e essas 1. E o máximo, de novo, eu vou fazer digitando, mas se eu quisesse eu poderia ter ido lá na caixa, no botãozinho de função, e vou marcar, e vou agora copiar. Tá bom? Olha que interessante. Completamos a primeira planilha. E é assim que eu quero recebê-la de vocês, tá? Com essas fórmulas, com essas funções todas inseridas. A outra também já está pronta, né? Vamos seguir na nossa apresentação. Então essa foi a função si. É uma função simples, mas que ela vai ser de muita utilidade para a gente no futuro. A função i, não é i de, é um e, mas a gente lê i porque é i de fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Eu vou para o cinema e para a praia, tá certo? Então é o i de juntar. Ele retorna verdadeiro se todos os seus argumentos forem avaliados como verdadeiros, retorna falso se um ou mais argumentos forem avaliados como falsos. Então, a função i, ela pode ter muitos argumentos. 1, 2, 3, 10 argumentos, se quiser. Tem aqui um exemplo. Por exemplo, i, se esse primeiro argumento for verdadeiro e o segundo também for verdadeiro, a resposta da fórmula vai dar verdadeiro. Se o primeiro argumento for verdadeiro e o outro for falso, vai dar falso. Por exemplo, aqui, o primeiro argumento é 2 mais 2 é igual a 4. Isso é verdadeiro? É. Então, o primeiro argumento deu verdadeiro. 2 mais 3 é igual a 5. Verdadeiro? Tá. Então, o resultado dessa fórmula é verdadeiro. Vamos fazer um exemplo prático disso. Na nossa pasta planilha 03, tem uma planilha chamada situação. O que é que nós precisamos, então, fazer aqui na planilha situação 2? Nós temos os alunos com nota em matemática e nota em português. E na coluna situação I, eu preciso dizer se ele foi aprovado nas duas. Ok? Se ele foi aprovado nas duas. Então, eu vou, minha primeira tentativa, vou tentar fazer com a fórmula I. Deixa eu voltar, eu comecei digitando, mas eu vou fazer aqui com a função. Então, vou procurar a fórmula I. Tudo, e agora I. Está aqui o I apareceu, ok. Então, primeiro argumento lógico é se isso é maior ou igual a 7. E a resposta é verdadeira. Segundo argumento, note que quando eu coloquei segundo, ele já abriu espaço para mais um. O segundo argumento é se a nota de português desse aluno também é maior ou igual a 7. E aí o que eu faço? Aperto OK. A resposta deu verdadeiro. Esse verdadeiro significa que ele passou nas duas. Tá bom? Vamos fazer o seguinte, vamos aplicar para o restante dos alunos. E a gente tem que, se isso aqui quer dizer verdadeiro aprovado e falso reprovado em alguma ou nas duas, tá? O que é o verdadeiro é quando as duas são verdadeiras. Quando as duas situações, que é passar em matemática e passar em português. Quando as duas são verdadeiras, ele vai dar verdadeiro. Então, quando for falso, ele perdeu em alguma ou em duas. Por exemplo, esse aqui, esse aluno fulano 09, ele reprovou nas duas disciplinas. Tá certo? Deu para entender? Então, a função I faz isso.
analisa se todos os argumentos que você disse eram verdadeiros. Se voltar é porque todos eram verdadeiros. Se não, se voltar falso é porque um deles era falso. E a função ou? A função ou retorna verdadeiro se qualquer um for verdadeiro. Então a pergunta é outra. A pergunta que essa função responde é outra. É assim: esse aluno passou em alguma, ou então algum dos argumentos é verdadeiro? Se a resposta for sim, vai aparecer verdadeiro. Então, de novo, eu vou fazer aqui com a função. Vou aqui em tudo e vou digitar O, procurar a função ou. Ela está aqui para baixo, ou. Aqui está ela, ok. Então, o primeiro valor lógico é se essa nota de matemática é maior do que 7. Verdadeiro. Segundo argumento lógico é se a nota de português do aluno, note que eu peguei da mesma linha, estamos no C3 e a outra D3, é maior ou igual a 7. Desculpa, eu vou voltar aqui na primeira, que eu esqueci o igual. Igual. Para esse aluno a resposta vai ser verdadeira. Por quê? Porque ele tirou 10 e 8. Vamos lá ver. E para o de baixo? Também vai ser verdadeiro. Antes tinha dado falso. Então aqui, esse ou está me garantindo que tem pelo menos uma que ele passou. Vamos fazer para o restante, vamos analisar o resultado que tivemos. Olhem só. Verdadeiro. Falso. Falso quer dizer que o aluno reprovou nas duas. Nada voltou verdadeiro. Aqui também é falso e aqui também é falso. Note que esse aluno aqui, ele teve verdadeiro para a função ou, quer dizer, ele passou em alguma coisa, e teve falso no i, isso quer dizer que ele não passou em tudo. Tá bom? Deu para entender? Também vou precisar, prestem atenção, não vou fazer, mas vou deixar vocês fazerem aqui a média de todos os números, tá? De todas as duas provas, o mínimo e o máximo. Essa vai ficar como tarefa de casa, tá certo? Então vamos prosseguir. A próxima função que eu tenho para apresentar para vocês é uma função também extremamente importante, e ela serve para você contar valores que estão de acordo com algum tipo de padrão, ou então valores que estão de acordo com alguma expressão. Por exemplo, eu poderia contar dos meus alunos quantos são mulheres, ou quantos são homens, ou quantos são acima de 1,60 m, ou quantos são abaixo, ou quantos têm mais de 50 quilos, ou quantos têm menos de 50 quilos. Então, se eu tiver uma condição, eu consigo contar quantos valores num determinado grupo de células estão obedecendo aquela condição. Tá certo? Eu vou, por exemplo, aqui eu tenho maçãs, laranjas, pêssegos e maçãs. Tem duas vezes que maçãs acontece. Ó. Então, conte-se do A2 até A5 quantos são maçãs. E a resposta disso vai ser 2. E por aí vai. Vamos fazer o exemplo que a gente vai entender isso bem direitinho. Bem devagarinho, relaxados, tá bom? A gente vai tentar fazer isso de uma maneira bem calma. Eu preciso saber quantos alunos tiraram nota acima de 7. Tá certo? Vamos fazer o seguinte. Acima eu vou considerar o 7 também, tá? De 7 para cima. Esse aqui acima está escrito... acima de 7, eu estou considerando o 7 também. Quantos estão? Quantos de matemática? Quantos tiraram de 7 para cima em português? Quantos alunos foram aprovados em ambas? E quantos alunos foram aprovados em alguma? Professor, o senhor está complicando. Professor, está complicado. Não, não está complicado. Nós vamos fazer bem devagarinho, sem estresse, tá bom? Ninguém está aqui para se estressar. Vocês vão ver que é super fácil fazer. O que você tem que fazer é usar a função correta, tá bom?